Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre Campinas. Não a paz que o mundo a dá, porque essa geração está acostumada com essa paz mundana, com essa paz que está afirmada nas coisas que possui, e muitas das vezes são decepcionadas, porque quando acaba os bens, acaba a paz. Mas a paz que Cristo te dá, você pode ter certeza, meu amado, que nunca mais você vai deixar de ter essa paz. Porque essa paz, ela é uma água a jorrar dentro de você. É o Espírito do Deus vivo que emana dentro de você. Só que você tem que abrir o coração para receber essa paz. Porque Jesus Cristo, ele não veio aqui para trazer a paz para o mundo. Você está enganado. Se tem alguém que está te oferecendo a riqueza dessa terra, te oferecendo os bens dessa terra, meu amado, foge. Porque Jesus Cristo falou que ele veio para trazer a espada, trazer o fogo, a dissensão, a separação, a divisão, pai contra filho, mãe contra filha, e assim por diante. Porque se até agora você está achando que você está prosperando, você está crescendo no ramo imobiliário, você está crescendo cada vez mais na questão financeira, tem alguma coisa errada. Você não é crente não, porque crente é perseguido, crente é caluniado, crente, todos querem matar ele porque ele fala a verdade. Agora, se ninguém ataca você, ninguém fala mal de você, Deus Cristo fala, bem-aventurados sereis quando alguém fala mal de você. Aí está te elogiando, falando bem de você, e você fala que você é crente. Me perdoa, meu amado, mas não é não. Perdoa falar, mas não é não. Crente verdadeiro, ele fala a verdade no mundo cheio de mentira. Crente justo, ele só fala a justiça no mundo cheio de injustiça. Se você está agradando este mundo, é melhor você consertar. Porque Jesus que diz, ai de vós quando for elogiado por este mundo, quando for elogiado pelos homens, assim também faziam seus pais aos falsos profetas. Ah, o grande homem de Deus, tem alguma coisa errada nisso aí, ué. Você vai pregar numa igreja, você vai pregar uma verdade que bate de frente com o seu pecado e você está achando bom. A pessoa mudando, achando boa a pregação. Ah, Júlio Truvão, grande homem de Deus, grande. Ele não morreu? Grande homem de Deus, João Batista, que foi degolado por causa de Cristo. Grande homem de Deus foi Paulo, que foi separado a cabeça por causa de Cristo. Grande homem de Deus, Tiago, que Herodes mandou matar a espada. Grande homem de Deus, Isaías, que foi cerrado no meio. E isso é grande homem de Deus, porque eles foram mortos por causa do Evangelho. Agora esses comedores de feijão, que pregam o Evangelho só porque estuda teologia, aí grande homem de Deus, grande? Você não sabe o que é grande não. Você sabe o que é grande? Você sabe qual foi o maior profeta nascido de mulher? E esse testemunho que deu foi Jesus Cristo? João Batista. Você viu João Batista fazendo milagre? Você viu João Batista se exibindo lá nos púlpitos, naquelas casas de câmbio, pregando um evangelho se exibindo? João Batista, ele estava lá no deserto comendo mel, comendo gafanhoto e mel silvestre. João Batista, quando ele veio pregar o evangelho, preparando o caminho para o Senhor, chamava ele demoniado. Se prepara, que é assim também que vai chamar você quando você se converter. Aí você está pregando o evangelho, esses pregadores de hoje estão pregando o evangelho, e está recebendo elogio, recebendo flores. Ao contrário do verdadeiro evangelho que Cristo recebeu, foi uma coroa de espinho, foi pregada na mão, e o de hoje está recebendo coroas, aplausos, grande homem de Deus. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que um mundano cheio de pecado te aplaude, passa a mão na sua cabeça. Ah, você é um grande... Não, meu amado, está errado. Está errado. Você sabe por quê? Você sabe por quê que essas pessoas, elas só recebem aplauso? Porque pega o evangelho oba-oba. O evangelho que massageia o seu ego.
Por isso que eles pregam assim, porque você paga para você ouvir. Ouvir esse evangelho coxo, esse evangelho raso. O evangelho verdadeiro, arrependa-se, se converta-se, para que seja apagado o seu pecado. Porque se seu pecado não for apagado, você vai ser lançado no lago de fogo. Ah, você não pode falar assim, mas vai continuar escrito. É por isso que essa geração não tem mudança de vida. Com a pregação que está pregando dentro desses púlpitos, dentro dessas casas de câmbio, dessas casas de vendas e comércios. Você quer saber o que é tempo? Jesus Cristo, João 2, Jesus Cristo em João 2, ele diz: estava próximo a Páscoa, a última Páscoa, né? Dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai de vendas. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E responderam, pois, os judeus, e disseram: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse: derruba este templo de pedra, e em 3 dias eu o levantarei. E eles disseram: mas nossos pais fizeram o templo em 46 anos, e em 3 dias você vai levantar? O templo de Jesus foi levantado em 3 dias. Aquilo que ele mandou derrubar já era. Mateus 12, Jesus disse que Davi entrou lá no templo para comer pão com os seus soldados, e ele diz: aqui está quem é maior do que o templo. Quando você, muitas das vezes, fica bajulando os templos, achando que os templos foi Deus que levantou, foi Cristo que levantou, Jesus Cristo fala: eu sou maior do que os templos. Você sabe por quê? Que Jesus Cristo é maior? Porque ele agora está no corpo espiritual, igreja espiritual. Paulo, Atos 17, versículo 24, Deus que fez o céu e a terra, o Deus que fez o céu e a terra que eu estou falando, viu? Não habita em templos feitos por mão de homens, e nem tampouco é servido por mão de homens. Você acha que Deus está dentro desses templos? Você acha que Deus está dividindo a sua glória com esses pastores mercenários que edificou, fundou a igreja ou templo de pedra aqui na terra? O Deus que fez o céu e a terra, sendo ele o dono de tudo, não habita em templos feitos por mão de homem, nem tampouco é servido, como se Deus necessitasse dessa migalha que você dá para ele. Nem tampouco é servido por mão de homens, achando que Deus necessita de alguma coisa. É Ele que te dá a providência, é Ele que te dá o sustento. É igual o Senhor fala: não te deixarei, não te desampararei. Aleluia. Se Deus, o Criador do céu e da terra, dono de tudo, não habita nesses templos feitos por mão de homens, e não é servido por mão de homens, e quem é que está sendo servido lá? 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século. É o Deus desse século que está sendo servido lá. Porque o próprio Cristo falou: o meu reino, o reino de Deus, não é aparência. Quando vos disser: ei-no aqui, ei-no acolá, não saia, não vai, ele não está lá. Olhai para o céu, é de lá que vem o teu socorro. Porque é pela fé que o justo vive, criatura. Se você tem fé, é por essa fé que você vai viver eternamente.
Você não precisa fazer campanha, você não precisa fazer parte dessa casa de câmbio. O que você precisa é ter fé, ler a Escritura, conhecer a verdade e essa verdade te libertar. Você acha que aquelas 5.000 almas que Pedro batizou, você acha que Pedro fez o que com elas? Construiu um templo, colocou elas lá, elas seguiram Deus através da palavra. Paulo não construiu templo nenhum, Paulo não construiu templo nenhum. Eles continuavam pregando o evangelho em todos os lugares, nas províncias, nas aldeias, nas ruas, nas praças, nas casas. Aí veio a apostasia. Chegou a apostasia que Paulo diz: muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Vai para lá para a minha igreja, lá tem milagres, lá tem prodígios. Aí você vai, é seduzido por esses espíritos enganadores, é seduzido por esses milagres e prodígios de mentira. Primeiro é atraído pela carne, lá você vai ser próspero, lá você vai ficar rico. Aí você é atraído pela carne, depois você é seduzido pelos falsos milagres, aí você segue esses homens. É o que Paulo fala. Muitos, Paulo não está falando poucos, apostatarão, abandonarão, deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Você sabe o que é a doutrina de demônio? Você sabe o que é a doutrina de demônio? No jardim do Éden, o Senhor falou para Adão: se você comer desse fruto, certamente morrerás. Satanás acrescentou: não, se você comer, certamente não morrerás. Só foi não, doutrina de demônio. Você quer ver qual é a doutrina de demônio? Jesus Cristo diz: não ajuntei tesouro na terra. Aí os mercenários falaram: ajunta. Só que está escrito: aquele que ajunta tesouro na terra, o ladrão vai roubar. Não ajuntei tesouro na terra para que o ladrão não roube, para que a ferrugem não consome nem as traças corrói. Se ajuntou, o ladrão vai roubar. Você sabe por que os mercenários não pregam o evangelho na rua? Com medo de ser roubado. Porque ele sabe que está escrito: não ajuntei tesouro na terra, porque senão o ladrão vai roubar. Ajuda tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba. Os mercenários ajudam tesouro na terra, o ladrão vai roubar. É por isso que eles não pregam o evangelho na rua. Você vê Edir Macedo pregando o evangelho sem segurança? Você vê Valdomiro pregando o evangelho nas ruas? Você vê? Sem segurança? Você vê eles lá indo para a igreja dele sem segurança? Tem medo de ser roubado, porque está escrito: não ajuda tesouro na terra, senão você vai ser roubado. Verdade, aleluia. Por isso que ele não vai pregar o evangelho na rua. É por isso que eles não seguem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mandou de 2 em 2 pregar o evangelho em todos os confins da terra, em todas as aldeias, províncias, casas, todas, de 2 em 2. Aí você acha que isso é pregação de evangelho? Você senta no banco, acomodado, abrindo a Bíblia e o povo pregando heresia? Você acha que isso é pregação? Você acha que isso é igreja? Até hoje você não tornou discípulo de Cristo? Aí você fica lá 10 anos, 20 anos, 40 anos comendo aquele passo, nunca se torna ovelha, nunca se converte. Você acha que isso é evangelho? Um sinal que o crente nunca foi convertido, porque não tem frutos. Pelas obras você nega que você serve o Deus verdadeiro, o Deus justo. Porque Jesus Cristo fala: seja perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. Você sabe o que é que torna perfeito? Paulo fala: toda a escritura é divinamente inspirada, é apta para ensinar, redarguir, corrigir, instruir o homem. Perfeito! Perfeito! E perfeitamente instruído para toda boa obra. Para você ser perfeito, Jesus Cristo falou: todo aquele que alimentar da minha palavra, todo aquele que permanecer na minha palavra, minha palavra, entendeu? Minha. Verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se você está perseverando em doutrinas de homens, preceito de homens, tradições de pais para filhos, você nunca tornou discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo lê Bíblia. O discípulo de Cristo fala a verdade, vive a verdade, morre pela verdade. Aí você vai ser perseguido, porque você acha que você é cristão e o mundo vai te aplaudir. Vai não, meu amado, vai não.
Jesus Cristo não foi aplaudido. Ah, mas Jesus Cristo pregou amor, então por que todo mundo não seguiu ele? Por que todo mundo não seguiu ele? Me diga, me explica. Por que Caifás e Anás não seguiu ele? Não era amor que ele estava pregando? Não era amor que ele estava pregando? Ele estava pregando a doutrina do Pai, o evangelho verdadeiro. E o evangelho que ele estava falando é assim, ó: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a tua cruz e me segue, se quiser. Por isso que Deus, o Deus que fez o céu e a terra, Ele vai falar lá em João 4. Aquela mulher samaritana achava que Deus estava lá nos montes, ou o povo de Israel achava que Deus estava lá nos templos. Jesus Cristo falou para aquela mulher samaritana: mulher, chegou a hora, e a hora é agora, que você adorar a Deus não é mais em monte, crente de monte, e não é mais em Jerusalém, templo, crente de templo. Porque Deus busca tais verdadeiros adoradores, que assim o adorem em espírito e em verdade. Qual é a verdadeira adoração? Em espírito e em verdade. Quanto tempo? 24 horas. Não é 2 horas que você vai lá dar o dízimo, dar dinheiro para pastor. Dinheiro, que não é dízimo não. Dízimo é alimento. Aí depois você canta um louvor mais lá, aí você ouve aquela heresia, aí você fala que está adorando a Deus. Não, não. Adorar a Deus é 24 horas. Apresentar o teu corpo, a tua vida, todos os dias a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Estou consagrando ao Senhor para praticar boas obras. Agora você quer saber quem é o templo de Deus? O próprio Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo? Que Deus habita em você? Aquele que destruir o templo de Deus, e o templo de Deus é você, Deus também o destruirá. É você que é o templo de Deus. Aí fica pregando: ah, mas existem muitas igrejas que pregam a verdade. Existe só uma, a espiritual, aquela que fala a verdade, aquela que leva você para Cristo, aquela que leva você para a palavra, aquela que leva você para Cristo, o caminho verdadeiro. Deus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Se Jesus Cristo é o caminho, o que é que você está fazendo nessas casas de câmbio, que só fala de dinheiro? Se Ele é a verdade, por que é que você está ouvindo mentiras? Se é para adorar Ele em espírito e em verdade, adora Ele aí, fala com Ele aí. É agora. É pela fé que você vive. É pela fé. Por isso que ele falou para aquela filha de Jairo: vai, a tua fé te curou. Aleluia! Falou para aquela mulher cananeia: ô mulher de fé grande, você já fez segundo a tua fé. Falou para Marta, para Maria: você crê? Você crê, Maria? Você crê, Marta? Verás a glória de Deus. É por isso que fica esses incrédulos querendo buscar milagres e prodígios. Não vai achar, porque você não crê. É necessário crer primeiro. É por isso, meu amado, que lá em Efésios 4, lá fala: existe um só Deus, Pai, um só Senhor, Jesus Cristo, um só batismo, um só Espírito e um só corpo. Um só corpo. Ou seja, uma só igreja, um só corpo, uma só igreja, Jesus Cristo. Porque Paulo lá em 1 Coríntios 3, 11, ele fala: ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, Jesus Cristo. Pedro fala em Atos 4,12: não há nenhum nome dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos, só Jesus Cristo. Por isso que, assim como existe um só Espírito, um só batismo, um só Senhor e um só Deus Pai, existe uma só igreja, um só corpo. 1 Coríntios 1:2.
a igreja de Deus que está em Corinto, e ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, que em qualquer lugar do mundo invoca teu nome. É só você invocar o nome dele e você é santo. É só você crer nele, como diz a Escritura, como ele fala: todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do teu ser. Você sabe qual é a condição de você crer em Jesus? De acordo com a Escritura. Como é que você sabe que você crê nele se você não lê Bíblia? Como é que você sabe se você tem fé nele se você não lê Bíblia? Porque ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, a igreja dele. As minhas ovelhas me conhecem. Você conhece Jesus? Então por que você pratica o pecado? Por que nós praticamos o pecado se nós conhecemos Jesus? Se ele veio para desfazer as obras do diabo, que é o pecado, por que eu ainda pratico o pecado se ele veio para desfazer essas obras? Está vendo? É porque não conhece Jesus. É porque você conhece, você ouviu falar dele lá nos templos. Você ouviu falar lá na Católica, lá na Universal, lá na Mundial, mas você não teve experiência com ele. Você até agora bebeu da água do poço de Jacó, até agora. Porque no dia que você beber da verdadeira fonte, foi o que ele falou para a mulher samaritana: mulher, se você souber o dom de Deus e quem fala contigo, você é que me pediria água, nunca mais você teria sede. Se tem sede deste mundo, é porque você não bebeu da verdadeira água. É porque você ainda não bebeu da água espiritual. Porque Pedro fala que nós somos pedras vivas. Nós não somos pedras mortas. Nós não somos esses tijolos mortos. Nós não representamos esses templos mortos, esses templos feitos de cimento, feitos por mão de homens, não. Nós representamos a verdadeira igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. E Pedro diz: vós sois edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, nação eleita, adquirida para a salvação. Pedro, olha para tu ver a confissão de Pedro. Jesus Cristo fala bem assim: ó, Pedro, o que diz por aí que eu sou? Pedro e os seus discípulos. O seu discípulo falou: um disse que você é Elias, outro falou que você é Jeremias, outro falou que é o João o Batista, ressuscitou. E vocês, o que diz por aí que eu sou? E você, Campinas, quem é Jesus? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus: bem-aventurado tu, Pedro Bajona, quem te revelou não foi de Macedo, não foi o Valdomiro Santiago que te revelou, não foi os papas e nem os padres, não foi eu que revelou para você, foi o Pai que está no céu que revelou para você. Por isso que enquanto você não conhecer a verdadeira revelação dos céus, você não conhece Jesus. Porque tem que ser dos céus. Você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que se abrir com Ele. Ele tem que te revelar quem é Jesus. Porque o próprio Cristo falou: quando o Espírito de Deus vier, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, Ele vai te ensinar todas as coisas. João 14, 26, vai te guiar em toda a verdade. João 16, 13, Ele vai falar de mim, testificar de mim, glorificar a mim. E não o homem, e não os tempos de pedra. E para você receber o Espírito Santo, Efésios 1,13, depois que você ouviu a palavra da verdade, está vendo? Porque Deus manifesta na verdade, segundo Coríntios 4,2. Depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação, tendo nele crido, como? Através da Escritura, de acordo com a Bíblia, de acordo com o evangelho, foste selado com o selo do Espírito Santo, a garantia, a certeza, o penhor que você está sendo salvo. Por isso que sem o Espírito de Deus, você não pode confessar que Jesus Cristo é seu Senhor. É por isso que você confessa que é Maria que é sua Senhora católica, porque você não tem o Espírito de Deus.
Você não tem um selo. Você não tem o penhor de Deus em você. É por isso que você não confessa Jesus Cristo como seu Senhor. E se você não confessar Jesus Cristo como seu Senhor, agora, como alfa, você vai confessar como ômega. Porque todos os joelhos estão lá diante dele, toda língua confessará teu nome. É melhor você confessar agora. Porque Maria levou aqueles homens para Cristo. Vai para Ele, vai para Jesus. É Ele que vai transformar a água em vinho. Não é eu. Porque Maria tentou entrar no meio e falou: Senhor, acabou o vinho, Jesus. O que é que eu tenho contigo, mulher? Não chegou a minha hora? Oi. Aí Maria falou: vai para Jesus. Pedro fala: você acha que foi nós que fez esse milagre? Por que você está olhando para nós? Você acha que foi nós que curou esse aleijado de nascença? Foi Jesus Cristo que vocês crucificaram. Essa geração também tem parte na crucificação dele, porque rejeitou, está pisando no sangue da nova eterna aliança. Pedro levou nós para Cristo, o Espírito Santo leva nós para Cristo, Paulo levou para Cristo. É ele a pedra principal, que foi rejeitada por Israel, rejeitada por aquele povo incrédulo. Mas para nós cristãos, para nós verdadeiros adoradores, é pedra preciosa. Porque ela foi colocada como esquina, como cabeça. Não existe ninguém maior do que ele. É só ele que é o cabeça. Só ele que é o cabeça e o corpo. E esse corpo nós fazemos parte desse corpo. Por isso que Deus fala: acrescentava Deus à igreja, a Cristo, aqueles que iam ser salvos. Por isso que Jesus Cristo falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém vai à igreja do Deus vivo se o próprio Deus não levar. E Jesus Cristo fala bem assim, ó: e todo aquele que ouviu do Pai, Pedro ouviu a revelação do Pai, e todo aquele que aprendeu do Pai, todos os discípulos são ensinados pelo Espírito Santo. Aí ele vem a mim, e todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Você sabe por que você até agora não está com Cristo? Até agora você não foi acrescentado à igreja? Porque você não teve a revelação do Espírito Santo. É por isso que você vai e volta, é levado por homens, é levado por todo tipo de doutrinas. É por isso que não permanece no caminho, porque não está firmado na rocha. Porque o próprio Cristo me fala: aquele que ouvir as minhas palavras e as praticar, eu compararei ele como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Que vem tempestade, que vem assombrações, que vem tentações, que vem tribulações, que vem fraqueza, que vem tudo, mas ele não caiu, porque a sua casa está edificada na rocha, a sua fé está edificada em Cristo. Por isso que você não pode pôr outro fundamento. É por isso que você não pode dar nome à igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem nome, não tem endereço, porque ele diz: o meu reino não é daqui. E não tem CNPJ, porque Jesus Cristo ele não é uma empresa, a igreja dele não é uma empresa para arrecadar dinheiro. Porque ele mesmo diz: não ajudei tesouro na terra. Então ele também não vai criar um CNPJ para arrancar dinheiro. Se você entra dentro de uma igreja e ela cobra 10% de dinheiro, sai fora de lá. Não faz parte do corpo de Cristo. Porque Jesus Cristo fala lá em João 10, em Mateus 10, versículo 8: ide, pregai o meu evangelho, expulsai demônio, curai os leprosos, limpai os sujos, de graça recebeste, de graças dai. Você está cobrando? Não faz parte da igreja de Cristo. Nunca, jamais. A igreja de Cristo ela é espiritual. Só os nascidos de novo. Aqueles que abandonaram a carne, crucificaram a sua carne com Cristo Jesus. O velho homem morto. Nasceu agora novo homem. Agora nascido da vontade de Deus, filho do Espírito Santo. Você praticava as obras da carne. Agora não. Quando você se torna um novo nascido, um novo convertido, você vai ter prazer de falar dos frutos, falar da verdadeira videira, falar da verdadeira salvação, falar da verdadeira doutrina.
Muitos não pregam, covardes, porque tem medo de ser perseguido, tem medo dos pastores jogar para fora, porque sabe que esses mercenários estão pregando a verdade, mas não falam a verdade para eles, porque são os covardes. Os covardes vão estar no mesmo lugar do que os adultos, lá no Lago de Fogo. Os covardes vão estar no mesmo lugar do efeminado, vai estar no mesmo lugar do ladrão, do assassino, no mesmo lugar os covardes, os tímidos, os medrosos. Porque se seu pastor está roubando, Lago de Fogo. Se você é medroso, se você é covarde, Lago de Fogo. Por isso que a Escritura fala, para nós não fazer parte das obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Como é que condena? A luz manifesta essas obras infrutivas das trevas. E Jesus Cristo fala, vocês é a luz desse mundo, é vocês que vai mostrar as trevas. Se você estiver em Jesus Cristo, você não tem medo de falar a verdade. Quando o pastor cobrar de você dízimo, dá alimento para ele. Ah, mas você deu alimento para mim. Dízimo é alimento, mercenário. Dízimo não é dinheiro, não. É por isso que essas pessoas aprendem sempre alguma coisa, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, nunca se liberta, porque não quer. É por isso que Deus entrega ao espírito do erro, ao espírito do engano, para que faça de acordo com o desejo de seus corações. Porque Deus quer salvar o homem, essa é a vontade dele. É o homem que não quer ser salvo, porque o braço dele está estendido para salvar, o ouvido dele está atento, está aberto para ouvir os clamores, as orações dos seus santos. Mas o pecado faz divisão, faz separação, como está em Isaías 59. Por isso que você mesmo que faz essa separação. Ah, mas o diabo, que diabo? O diabo é um derrotado. Para estar colocando culpa no diabo, o diabo já está condenado. Deixa de ser incrédulo. O próprio Cristo mesmo falou que ele vai dar poder para você, para pisar na cabeça do diabo. Ah, o diabo tentou eu cair, porque você quis. Porque não está edificado na rocha. Por isso, meu amado, você tem que ser fiel a Deus, ser fiel à tua palavra, não é ser fiel a dízimo, não. Deus não cobra dinheiro de você, não. Deus não é servido por mãos de homens. Quem está sendo servido por suas mãos é o Deus desse século, que cegou o entendimento seu, para que o Evangelho não resplandeça, para que não venha o conhecimento da verdade e seja liberto. Por isso que creio em Jesus Cristo, como diz a Escritura, de acordo com a verdade, será salvo tu e tua casa, se você permanecer na verdade, e não for daqueles que voltam para trás, que recuam. Porque a fé é um firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, porque ela vai vir. Porque Jesus Cristo fala que é pela fé que o